Fala galera ligada no canal da Headstrong, aqui é o professor Daniel Viana e como prometido, tema do vídeo de hoje, características de um professor padrão. Primeira característica, o professor tem que ter postura, dentro e fora do tatame. Existem algumas formalidades que devem ser respeitadas, né, como cumprimentar o tatame ao entrar, cumprimentar ao sair, né, ter o cumprimento inicial da aula, né, ter aquela formalidade característica da arte marcial. Né? O professor tem que se sentar adequadamente no tatame. E outra, algo que é muito importante, o professor tem que saber se comunicar adequadamente. Tá? Ele tem que saber usar as palavras adequadas para um professor. Ah, mas professor, como é que é isso? Você pode passar uma mesma mensagem com um vocabulário diferenciado. O vocabulário tem que ser acessível. Tá? Tem que ser simples, acessível, né? Só que tem que ser adequado. Tá? Evitar um excesso de gírias, evitar um linguajar muito informal. Tá? Então tem que ter o equilíbrio, galera, porque o professor é o exemplo a ser seguido. Os alunos, né, tanto crianças como adultos, veem no professor um modelo, né, um exemplo de cidadão, um exemplo de pessoa. Então o professor ele tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Você, professor, é um influenciador de pessoas. As pessoas acabam se espelhando em você. Tá? Então essa é uma responsabilidade que é inerente à sua profissão. Tá? Outra, o professor tem que respeitar os objetivos dos alunos. Tá? Primeiro, tem gente que, às vezes, pai e mãe coloca a criança para ajudar na formação dela. Ela não está pensando aquela criança vai ser uma atleta. Não. Os estímulos têm que ser dados de forma que a criança responda. Né? Então tem todo um equilíbrio nesses estímulos. Tá? Então cuidado com a sobrecarga nas crianças. Outra, os adolescentes e adultos. Galera, não é todo mundo que está no jiu-jitsu que quer ser atleta, quer ser competidor, quer ser o casca grossa. Muito pelo contrário. É uma minoria que quer ser casca grossa. E isso tem que ser respeitado. Tá? Porque o praticante de jiu-jitsu, aquele cara que vai lá fazer aquele exercício físico, suar um pouquinho, cuidar da saúde, tem tanto valor quanto casca grossa. Só que a questão é que eles têm objetivos diferentes na arte marcial. Tá? Mas um não se sobrepõe ao outro. Tá? E vou te dizer, principalmente para você, professor, o seu aluno, que é aquele praticante de jiu-jitsu, né? aquele aluno que não visa competição, é ele que mantém a sua academia viva. É ele que mantém o seu trabalho vivo. Tá? Então, cuidado. Cuidado com o excesso de estímulo, o excesso de cobrança em termos de competição. Galera, não sou contra a competição, muito pelo contrário. Eu sei dos benefícios que a competição gera na vida da pessoa, tá? Independente se ela é um atleta ou não, tá? Porque a competição te ensina a ganhar, te ensina a perder, te ensina a dar a volta por cima, te ensina a ser mais disciplinado, né, para conseguir seus objetivos. Né? Eu sei da importância da competição, só que eu estou falando aqui dos excessos. Né? Você não pode cobrar excessivamente da pessoa que de repente não tem esse objetivo. Né? E também não pode criar ilusões, né, utópicas, né, questões utópicas naquele aluno que quer ser competidor. Você tem que jogar aberto com ele, tem que falar, meu camarada, para ser atleta você vai ter que abdicar de várias coisas na sua vida. E outra, ser atleta, né, no nosso país em si, é difícil você ter um retorno financeiro disso. Né? Então você tem que conciliar a sua profissão, né, ou até mesmo que ele venha a ser professor de jiu-jitsu, que isso aí vai ser um tema de um outro vídeo, né? De que forma os professores estão valorizando a profissão.
né? Isso aí vai ser um tema de um outro vídeo. Então, galera, o professor tem que jogar limpo, o professor tem que estimular os seus alunos, tá? Independente se o objetivo dele é a prática do esporte, né? A prática da arte marcial, ou se é a competição, tá? Então, o professor é um estimulador de pessoas. O professor é um exemplo, tá? Então, ele tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, vamos se policiar, né? Você que é professor está me assistindo, vamos se policiar na sua conduta, no seu jeito de falar, na sua postura, tá? Nas suas opiniões em relação a determinadas coisas, porque você pode expressar sua opinião e você deve expressar sua opinião, mas sempre com as palavras adequadas, sempre com as palavras de um professor, tá? Então, cuidado, cuidado, você, mais uma vez, é um influenciador de pessoas, tá? Então, galera, vimos a questão da postura, vimos a questão dos estímulos e, né, por fim, a questão de se valorizar, né? O que você anda fazendo para valorizar a sua profissão? Parece meio redundante, professor, profissional, valorizar a profissão, mas não, tem tudo a ver, tem tudo a ver, né? E às vezes as pessoas acabam criando uma dicotomia, né? Não, eu sou professor, mas eu não vivo disso. Isso está errado. Se você é professor, você tem que encarar como profissional, tá? Você não pode aceitar condições que não são adequadas para a prática esportiva. Estou falando isso de academia, tá, galera? Não estou falando de projeto social, não estou falando de nada em questões de alguns professores que têm todo o valor, né, que tem uma iniciativa em comunidades, né, que às vezes realmente não tem a estrutura devida, mas também se não fizer daquela forma não vai acontecer nada. Estou falando de academia, falando de CT, estou falando de valorização profissional em relação à questão, vamos botar assim, comercial do jiu-jitsu, né? E galera, tem muita gente que confunde essa questão. Ah, o fulano vê o jiu-jitsu de modo comercial. Na verdade, ele está querendo dizer que o cara vê o jiu-jitsu como profissão. E não é pecado não, hein, galera? Não é pecado você ter retorno financeiro do jiu-jitsu não, tá? É só você fazer com ética. Ética é o que falta para muita gente, né? Você tem que se respeitar enquanto profissional, você tem que respeitar o trabalho do teu colega ao lado, né? Do CT que tem próximo do seu, né? Isso é super importante. Então, galera, vamos seguir essas características aí, de você ser exemplo, de você se policiar em questão de conduta, de você respeitar os objetivos dos seus alunos, tá? E de você ser o mais profissional possível em relação a se valorizar, tá, galera? Forte abraço. Se você não se inscreveu, se inscreva. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se você gostou do vídeo, dá aquele like e continue seguindo, galera. Forte abraço. Os